Olá, eu sou o professor Paulo Vinícius e vamos iniciar hoje mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje vamos falar sobre o que é ideologia. Esse tema, o que é ideologia, está no componente curricular de Sociologia para o terceiro ano do ensino médio. No PET de Sociologia de vocês vão encontrar o tema na semana 6. Na aula de hoje, iremos analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica na realidade. Então, para a gente iniciar nossa conversa, vamos pensar na música do Cazuza, que ele diz, na música Ideologia, onde ele fala no refrão: ideologia, eu quero uma para viver. O que será que significa ideologia? Então, quando nós nos posicionamos no mundo em várias situações, onde nós vemos uma situação de conflito ou numa conversa, em cada situação nós estamos praticando a nossa ideologia, porque ao lidar com diversas situações, nós temos uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão de ser humano. Então, isso nós podemos dizer que é uma ideologia. Então, a palavra ideologia, ela passou por várias críticas e definições desde a sua criação em 1801 pelo filósofo Destutt de Tracy. Então, ela é um conceito dinâmico que houve várias compreensões bem diferentes do que nós temos hoje. Então, a nossa definição que vamos adotar aqui hoje também é uma definição ideológica, porque ela foi escolhida entre tantas e foi assumida dessa forma. Vamos definir ideologia como nossa posição diante do mundo, ou seja, como interpretamos e julgamos a realidade a partir de nossas crenças pessoais. Se nós estamos falando das nossas crenças pessoais, então podemos dizer que nós temos várias ideologias. Então, há ideologias religiosas, econômicas, filosóficas, políticas. Então, algumas pessoas podem dizer: eu não tenho ideologia, eu tenho a minha religião. A nossa religião pessoal, ela também é algo ideológico, porque é uma forma de lidar com o transcendente, com Deus, com as divindades. Então, isso também é uma postura ideológica, porque as pessoas assumem para si, de forma pessoal, e usam para interpretar o mundo e a relação com o transcendente, quando acreditam. E com isso, as pessoas também vão propor formas de organização da sociedade no aspecto econômico e político e social a partir das várias ideologias existentes, tais como liberalismo, comunismo, socialismo, capitalismo, ou posturas pessoais filosóficas. Vamos ter pessoas que assumem ideologias como niilismo, estruturalismo, existencialismo. Então, uma palavra-chave que ajuda a gente a identificar as ideologias é esse ismo no final, que é a nossa forma de ver o mundo. Então, dessa forma, nós devemos entender que tem um conceito que ultimamente está sendo tratado como ideologia, que não é ideologia, que é gênero. Porque gênero ele faz parte da identidade do ser humano. Então, por isso, ele não é algo ideológico. Como falamos de várias percepções sobre ideologia ao longo da história, uma importante que deve ser compreendida é a ideologia para Karl Marx. Karl Marx utiliza o conceito de ideologia para mostrar uma falsa representação da realidade, pois as pessoas assumem para si discursos hegemônicos que lhes foram impostos por uma classe dominante. Então, Karl Marx ele fala que na sociedade nós temos a infraestrutura, que é o aspecto material da sociedade, e a superestrutura, que são as leis, a religião, as ideias. E ele diz que quem controla a superestrutura é a classe dominante, que acaba influenciando na infraestrutura. Então, para Karl Marx, os discursos ideológicos reproduzidos, na verdade, são
produzidos pela classe dominante. E, ao ser transmitidos, eles estão divulgando para a classe dominada o discurso da classe dominante. E a classe dominada acaba reproduzindo os ideais dessa classe dominante. Por exemplo, os trabalhadores querem ter direitos, querem ter uma seguridade social, querem trabalhar com segurança e receber um salário digno para aquilo. Mas a classe dominante quer reduzir os custos com os trabalhadores. Então, eles vão tentar, ou até mesmo, em alguns casos conseguem, como no Brasil, a reforma trabalhista. Então, eles têm que divulgar que essa ideia é boa para o trabalhador. Então, eles divulgam como a modernização do trabalho, como se a ideia de modernização fosse algo bom. Então, ao falar que não tem problema perder alguns direitos porque a situação vai melhorar, muitos trabalhadores acabam assumindo o discurso da classe dominante e achando que isso é bom. Então, isso está baseado na crítica que Karl Marx faz ao conceito de ideologia, porque na prática estamos reproduzindo o discurso da classe dominante. Aqui nós vamos ter um exemplo para explicar o controle ideológico também exercido pelo Estado. Então, eu coloquei essa figura de uma carroça para a gente entender onde nós estamos e onde o Estado está. Aqui nós temos os aparelhos repressivos e ideológicos do Estado, que é representado pela carroça. Então, o Estado ele vai ter várias formas de organizar a sua estrutura, o seu território e fazer com que a população obedeça aquilo. Então, onde está o cavalo, nós podemos nos colocar ali como povo, porque nós seguimos as orientações do Estado. O Estado ele apresenta modelos ideológicos, que nós podemos colocar como leis, não estamos julgando se elas são boas ou ruins, mas que devem ser seguidas. E o Estado, para fazer a efetivação das leis, ele vai criar aparelhos repressivos. Esses aparelhos repressivos são as forças de segurança, porque o Estado se utiliza desses aparelhos repressivos para fazer com que a população siga as suas determinações. Por exemplo, se existem leis, as leis não são seguidas, então nós chamamos pessoas que foram chamadas para exercer aquela função. Por exemplo, a polícia, se alguém cometeu um crime. Se uma pessoa não está cumprindo a lei, nós temos a justiça. Então, nós temos os aparelhos repressivos ideológicos do Estado. E aqui nós colocamos o Estado de costas porque, muitas vezes, esse aparato, esses aparelhos repressivos ideológicos do Estado, não funcionam contra ele mesmo. Então, é uma crítica que nós podemos fazer quando o Estado comete crimes contra o povo e o povo não pode usar esses aparelhos repressivos contra o próprio Estado. Então, quando o povo reivindica espaços de participação e busca por voz para ser ouvido e para que o Estado cumpra determinadas leis, é porque ele não entra nessa dinâmica dos aparelhos repressivos ideológicos, que ele mesmo criou. Dentro ainda da crítica de Karl Marx, nós podemos falar da cultura de massa, onde os vários meios de comunicação de massa estão concentrados em posse de quem detém o poder econômico. Diante disso, são eles que controlam vários discursos que são reproduzidos diariamente e, por isso, a mídia hegemônica tem mais poder de influenciar ideologicamente a população. Nós podemos pensar o seguinte: quando assistimos filmes, séries, novelas, nós estamos vendo uma produção cultural de uma mídia ligada à cultura de massa. Essa mídia hegemônica está ligada ao poder econômico. Então, quem tem esse poder econômico vai escolher para a sua grade de programação
programas que apresentam um discurso conciliado aos seus ideais. Então, nós vamos ver nas falas dos personagens um discurso ideológico que essa mídia hegemônica acredita. Então, nós não vamos ter na sua programação um discurso que critica aquele meio de comunicação. Nós não vamos ter um discurso que critica o poder econômico. Então, essa mídia hegemônica ela vai controlar o discurso não somente pela programação jornalística, por meio do seu editorial, mas também pela programação cultural, que seria algo de lazer. Mas até ali nós temos a reprodução do discurso ideológico, como falei, nos seriados, nas novelas, nos filmes. Então, no contexto de controle dos discursos por meio da mídia hegemônica, temos a indústria cultural, que também influencia no consumo dos indivíduos. A indústria cultural tem por características divisão e a superespecialização do trabalho, a padronização, a obsolescência e a publicidade. Como nossa mídia está ligada a um poder econômico, e o poder econômico almeja cada vez mais o lucro, então ele tem que criar condições para que a população tenha necessidade de consumir cada vez mais. Então, diariamente nos deparamos com propagandas que vão incentivar para que compremos os produtos recém-lançados, que se o celular trincou a tela, devemos trocar outro porque aquele não serve mais. Então, eles vão criar várias formas de fazer isso. Então, quando usamos as redes sociais, nós podemos observar que há publicidades que nos perseguem. Então, o que as redes sociais têm a ver com isso? As redes sociais, elas também estão ligadas a um grupo hegemônico que detém o poder econômico. E como elas querem também o lucro, elas vão criar formas de incentivar o consumo. Então, se a rede social ela é gratuita, então ela vai criar formas de ganhar em cima daquilo. Por exemplo, a publicidade. Mas não pode ser qualquer publicidade. Tem que ser uma publicidade direcionada. Então, se um dia você fez uma pesquisa sobre o preço de um modelo de celular, aquela publicidade vai te acompanhar em todas as outras redes sociais. Se um dia você pesquisou sobre um problema no celular, a publicidade vai colocar a necessidade de trocar de modelo. Então, a indústria cultural ela vai criar formas de consumo para que a gente jogue fora os produtos que, segundo eles, já estão velhos e consumimos cada vez mais, gastando mais e enriquecendo eles. Por isso que nós devemos questionar essa forma de controle por meio da mídia. Nós devemos ter um senso crítico. Será que eu preciso trocar o celular agora? Ah, ele funciona, eu tenho condições de usá-lo para fazer minhas aulas no PET, consigo acompanhar o aplicativo Conexão Escola, então posso ignorar essas publicidades. Porque o poder hegemônico econômico, eles não estão preocupados se há uma parcela da população mais pobre que não tem condições para isso. A publicidade vai acompanhar do mesmo jeito. Então devemos pensar o seguinte: será que existe alguma neutralidade ideológica? Será que eu sou neutro nas minhas posturas cotidianas? Então vamos pensar em situações. Se eu estou andando e vejo uma situação de intolerância, uma situação de violência, será que eu consigo ser neutro naquela situação? Eu penso, não vou me envolver. E ali eu vejo a pessoa sofrendo a violência e fala que não vou me envolver. Se a pessoa, pelo meu não envolvimento, continua sofrendo a violência, então isso quer dizer que eu fui omisso e contribuí para ela. Então a neutralidade, ela pode ser pensada como tomar um lado.
Se nos colocamos como neutros na situação, nós estamos assumindo o lado do opressor, o lado que está ganhando naquele momento. Então, num debate, numa sala de aula, numa relação de trabalho, quando eu tento ser neutro, geralmente eu estou concordando com o lado que está ganhando. Assim, nós também podemos pensar no plano político. Nós temos partidos que falam que são de esquerda, que são de direita, e alguns que falam que são neutros, que são de centro. Então, nessa lógica, nós não podemos falar que existe ideologicamente um partido de centro. O centro, ou centrão, que a mídia coloca, na verdade são pessoas omissas que ficam aguardando uma postura que está ganhando para poder se posicionar. Então, a religião não é neutra. Então, quando a pessoa fala, a religião não deve se envolver em determinadas discussões, como gênero, combate à intolerância religiosa, combate à discriminação racial, que ela tem que ser neutra. Não, quando ela se torna neutra nessa discussão, ela também está assumindo o lado do opressor. Por isso que a religião ela tem que tomar um posicionamento. Assim também, nós podemos pensar na sala de aula, quando vemos um colega sofrendo bullying. Então, nós não podemos tratar nenhuma neutralidade como um ato justo, porque nesse momento estamos assumindo um lado de opressor. Então, diante disso, fica esse questionamento. A neutralidade não existe, somente o sabão que é neutro, porque minha postura dando aula, ela não é neutra, porque ao elaborar uma aula, eu assumo uma posição diante de várias formas de abordagens da educação ou do conteúdo, eu tenho que assumir uma postura, eu tenho que assumir um discurso. Então, isso também é ideológico. Então, diante de algumas discussões, por exemplo, que a escola não pode ter partido, que fala que a escola não pode ter um posicionamento ideológico, que a escola tem que ser neutra. Então, se eu não sou neutro nas minhas relações afetivas, se eu não sou neutro nas minhas relações políticas, se eu não sou neutro em várias situações, como que eu vou ser neutro com a educação? Então, eu posso pensar uma educação de qualidade, gratuita, universal para todos, ou eu posso ter um discurso que defende uma educação apenas para quem quer, uma educação excludente. Então, a neutralidade não existe. Então, brincando aqui, somente o sabão que é neutro. Então, na aula de hoje, nós analisamos visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação, intervenção crítica na realidade. Então, com isso, nós vemos que nós temos um discurso que é manipulado, que atende aos interesses da mídia hegemônica, de uma classe dominante economicamente. Então, se nós queremos superar isso, nós podemos procurar alternativas, olhando, por exemplo, outros canais de televisão, outros veículos de telejornal. E fazendo uma propaganda, a Rede Minas, por estar ligado ao Estado, ela não tem esse compromisso com o poder econômico. Então, você vai entrar lá, você não vai ver uma propaganda que vai incentivar ao consumo, mas um compromisso com a qualidade, com a cultura. Então, vocês podem aprofundar esses temas, tanto nos livros didáticos de sociologia, na bibliografia utilizada aqui para quem tiver acesso. Para quaisquer dúvidas, vocês podem voltar no PET de Sociologia, procurar os professores de vocês no aplicativo Conexão Escola, enviar as dúvidas no nosso Tira Dúvidas e nos vemos na próxima.